Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase, dita pelo tio Ben, ecoa não apenas no universo dos super-heróis, mas carrega um peso teológico e bíblico. Será que Peter Parker, o Homem-Aranha de Tobey Maguire, pode nos ensinar algo sobre pecado, redenção, sacrifício e chamado? O que os filmes do Homem-Aranha revelam sobre o Evangelho de Cristo? E por que eles ressoam tão profundamente com verdades teológicas? Peter Parker começa como um jovem comum, tímido, invisível aos olhos dos outros. No entanto, após ser picado por uma aranha geneticamente modificada, ele é elevado a uma condição superior. Mas logo após essa exaltação, Peter tropeça. Em Homem-Aranha 1, Peter escolhe usar seus dons para benefício próprio, participando de uma luta clandestina para ganhar dinheiro. Quando o criminoso que ele deixa escapar mata seu tio Ben, ele experimenta o gosto amargo da culpa, um eco direto da queda do homem em Gênesis 3. Na teologia reformada, chamamos isso de depravação total. A ideia de que mesmo o bem que fazemos está contaminado pela raiz do egoísmo. Peter, ao falhar em usar seu dom para o bem, mostra que o pecado é antes de tudo uma questão do coração, da intenção, e não apenas da ação. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Peter carrega essa culpa por toda a trilogia, e ela molda sua trajetória. Ao longo da saga, vemos Peter lutando consigo mesmo. Ele quer ter uma vida normal, amar Mary Jane, ser aceito. Mas o chamado para viver como herói exige renúncia. Na teologia reformada, isso se aproxima da luta entre a carne e o espírito. Peter deseja agradar a Deus, fazer o bem, mas seus desejos terrenos o puxam em direção contrária. Romanos 7:19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Esse conflito interno é visível em cada filme. O desejo de ser só Peter, quando o mundo exige que ele seja o Homem-Aranha. Essa tensão é o retrato da dupla natureza do cristão regenerado, salvo, mas ainda em guerra contra o pecado. E se o traje negro do terceiro filme for mais do que um símbolo alienígena? E se for um espelho da nossa natureza caída? Vamos explorar isso mais a fundo. Em Homem-Aranha 3, Peter entra em contato com o simbionte alienígena, que potencializa seus poderes, mas também alimenta sua arrogância, egoísmo e raiva. O traje preto é mais que um uniforme. É a representação visual do pecado original. A teologia reformada ensina que o pecado não é algo externo que aprendemos. É uma condição interna que nos domina desde o nascimento. O traje transforma Peter. Ele se torna vingativo, cruel, autossuficiente. O pecado o seduz com a ilusão de controle e poder. João 8:34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A libertação só ocorre quando Peter se humilha, reconhece sua corrupção e literalmente arranca o pecado de si mesmo, num gesto que ecoa o arrependimento bíblico. Esse momento representa o que na teologia chamamos de mortificação da carne, a luta diária do cristão contra o pecado em sua vida. Em nenhum momento Peter escolheu ser picado. Ele não buscou os poderes. Assim como a Bíblia afirma, não somos nós que escolhemos Deus, mas Ele que nos escolhe. Da mesma forma, Peter é chamado. Ele tenta fugir, tenta viver uma vida comum, mas o chamado continua ecoando. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Essa responsabilidade não é apenas social ou moral, é espiritual. Assim como o profeta Jonas fugiu do chamado e foi confrontado pela soberania divina, Peter é puxado de volta à sua missão. Não por mérito, mas por designação, é pela graça de Deus. Peter é um retrato do herói que sofre, que perde, que carrega o peso do mundo. Em cada filme, ele abre mão de algo: amor, reconhecimento, paz, para proteger os outros. Essa é uma sombra do sacrifício substitutivo de Cristo. Na teologia, a doutrina da expiação penal substitutiva afirma que Cristo levou sobre si a punição de nossos pecados, como substituto perfeito. Peter, apesar de imperfeito, assume esse papel ao carregar a culpa dos outros, perdoar seus inimigos e manter o bem mesmo quando isso custa tudo a ele. Em Homem-Aranha 3, Peter descobre que o verdadeiro responsável pela morte de seu tio Ben foi Flint Marko, o Homem-Areia. Movido pela raiva, Peter busca vingança, mas ao confrontá-lo, Peter faz algo surpreendente. Ele perdoa. Essa cena carrega o clímax teológico do filme. O perdão que liberta. Marko chora. Peter não desculpa o pecado, mas o redime com graça. Efésios 4:32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
O perdão é um reflexo da graça irresistível que age mesmo em corações endurecidos. Ser cristão não é viver com fama, poder ou conforto. É viver no anonimato, lutando contra o mal mesmo quando ninguém vê. É carregar o fardo das escolhas certas, mesmo que custem muito. É amar, perdoar, proteger. Não por glória, mas por obediência. Peter Parker não é perfeito. Ele cai, se arrepende, luta, sofre, mas ele persiste. Ele carrega sua cruz, seu dom, sua responsabilidade. Como a Bíblia ensina, não somos salvos pelas obras, mas a fé verdadeira inevitavelmente produz frutos. Peter não é herói porque quer ser. Ele é porque foi chamado, capacitado e sustentado, mesmo em meio à dor. Os filmes do Homem-Aranha de Tobey Maguire nos mostram que a luta do homem interior contra o pecado é real, que o perdão é mais poderoso que a vingança, e que o chamado à responsabilidade é, no fundo, um chamado à obediência a Deus. Eles não são parábolas bíblicas, mas ecoam verdades eternas, que o coração humano precisa de redenção, que o poder corrompe quando não está sob submissão, e que até os mais fracos podem se tornar instrumentos de justiça quando estão dispostos a sacrificar o eu pelo bem maior. Se você gostou deste mergulho profundo na teologia bíblica por trás de uma das trilogias mais marcantes do cinema, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar sua cena preferida dos filmes, compartilhar com um amigo cristão que também ama cinema e, claro, se inscrever no canal para mais conteúdos.